Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal que criamos para falarmos sobre a fé, sobre a palavra de Deus. A nossa intenção não é esgotar os assuntos, mas trazer reflexões bíblicas e também juntos aprendermos mais sobre a palavra. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que traz dúvidas no meio cristão. Algumas pessoas já me perguntaram a respeito disso, que é se devemos cremar ou não os nossos mortos. Então, a nossa proposta nessa reflexão é olharmos para a Bíblia e tentarmos encontrar evidências que possam garantir a nossa convicção naquilo que fazemos. Mas o que é mais importante, eu quero já deixar claro, é que a Bíblia ela não nos dá nenhum tipo de informação em relação à proibição da cremação. Ou seja, se você for olhar a Bíblia de capa a capa, você não encontrará nenhuma proibição para que nós não façamos da cremação a nossa prática em relação aos nossos mortos. Por isso, é muito importante que fique claro. Entretanto, se você perguntar a minha posição pessoal, eu digo para você que eu prefiro o sepultamento. Digo isso porque quando nós vamos para a palavra, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós vamos encontrar as principais personalidades bíblicas sendo enterradas. Nós vamos encontrar textos dizendo que Moisés foi sepultado pelo próprio Deus. Nós vamos encontrar textos falando que Abraão comprou um campo para enterrar a sua esposa Sara. Nós vamos encontrar vários outros textos também no Novo Testamento mostrando que a prática do povo de Deus era sepultar os seus mortos. Em relação à cremação, você vai encontrar na Bíblia algum texto que fala a respeito de sacrificar filhos em oferta a Moloque. E isso que nos causa uma certa estranheza quando falamos de cremação, porque você vai encontrar referências mais no sentido de que eles estavam fazendo um sacrifício, eles estavam fazendo uma oferenda a deuses que não são o Deus que cremos. Você vai encontrar referências na palavra de Deus, onde você encontra pessoas que foram cremadas, mas no sentido de haver juízo da parte de Deus sobre aquela pessoa. Quando vem fogo do céu e queima, algo nessa linha. Eu sempre gosto de chamar a atenção para o modelo maior que nós temos. O nosso maior modelo é Jesus Cristo. E quando nós olhamos para ele, quando foi morto, ele foi colocado numa sepultura. A Bíblia diz que era uma sepultura nova, era uma sepultura de José de Arimateia, e quando ele morreu, esse José solicita autorização para recolher o corpo de Jesus e colocar numa sepultura. E quando eu vou para a palavra também, eu encontro ali na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, uma analogia que Paulo faz a respeito da ressurreição do corpo. Eu gosto muito desse texto, aliás, eu gosto de usá-lo em funerais quando eu sou convidado para trazer uma palavra no funeral. Eu gosto muito desse texto porque Paulo faz ali aquela analogia, e se você observar, Paulo usa uma semente como um exemplo, que é algo que é colocado na terra, algo que você deposita na terra e daquela semente nasce um outro corpo. Ou seja, se ele usa a semente como algo que é colocado na terra e aquela semente vai gerar um novo corpo, e ele diz que nós receberemos um novo corpo, um corpo semelhante ao corpo que o Senhor Jesus usou quando esteve aqui e já ressuscitado, nós vamos entender então que Paulo está dizendo que o nosso corpo deve ser colocado na terra para que recebamos um novo corpo
e que este corpo que nós vamos receber, nós vamos viver com o Senhor Jesus através deste novo corpo. Por isso, eu coloco a minha opinião pessoal. Eu entendo que Deus se agrada mais se nós fizermos o sepultamento. Aí você pode dizer, mas pastor, este procedimento foi feito na minha família e será que isso incorreu em pecado? Olha, eu digo para você o seguinte, se foi feito na ignorância, certamente Deus não levará em consideração, porque a palavra do Senhor diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas também volto a dizer, a palavra não afirma em lugar nenhum que é errado ou que é pecado. Mas, como eu disse, as maiores evidências deixam-nos sinais que Deus prefere o sepultamento. Talvez você diga, mas para a ressurreição do corpo, Deus é poderoso e Ele pode ressuscitar uma pessoa que virou cinza ou uma pessoa que foi enterrada. É verdade. Deus não se limita a ressuscitar apenas pessoas que foram enterradas. Ele é poderoso. Ele ressuscita se a pessoa morreu, queimada, afogada, qualquer tipo de corpo. Entretanto, nós vemos que há uma preferência, sim, bíblica para o sepultamento. E há exemplos, assim, de sobra na Bíblia que dão fundamentação para que você entenda que há uma preferência bíblica notável para o sepultamento. Então, a nossa discussão aqui é simplesmente trazer essa reflexão, mas dar para você também algumas ferramentas, como eu disse, você pode ler primeiro a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, onde algumas Bíblias têm até um subtítulo que fala a respeito da ressurreição do corpo, onde está esta passagem que eu citei, Paulo falando sobre a semente ser colocada na terra, a semente gerar um novo corpo, e ali ele discorre sobre isso, que nós também receberemos um novo corpo por conta da ressurreição. Quando o Senhor Jesus voltar, nós receberemos esse novo corpo, um corpo glorificado, e por tudo isso, eu digo para você, nós somos favoráveis ao sepultamento, e a nossa maior evidência é o próprio Senhor Jesus. Ele não foi cremado, ele foi sepultado. Só a título de curiosidade, a religião muçulmana, ou seja, o Islã, há uma proibição em relação à cremação. O cristianismo não proíbe, mas há outras formas de crer que proíbem. Nós vamos encontrar também o hinduísmo usando a cremação como uma prática muito comum entre eles. Mas, volto a dizer, a maioria dos cristãos prefere seguir o modelo que mais encontramos na Bíblia, que é o sepultamento. Por isso, eu quero deixar para você essa reflexão da nossa parte. Espero que tenha contribuído. E falar em contribuição, eu vou pedir que você contribua conosco, que você aperte aí o joinha, que você curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e se quiser deixar algum comentário, alguma contribuição, será muito bem-vinda. A nossa intenção, então, é trazer esses assuntos, talvez esses assuntos que causem uma controvérsia, causem dúvidas. Nossa intenção é enriquecer, na verdade, as nossas reflexões bíblicas em assuntos que podem gerar algum tipo de controvérsia ou algum tipo de dúvidas, e que nós entendemos que vale a pena nós refletirmos um pouco sobre aquele assunto e termos a nossa posição. O importante é isso, é que você tenha a sua posição definida e decida
segundo aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Decida em paz, isso é importante. A palavra do Senhor diz que a paz deve ser o árbitro do nosso coração. Isso é importante. Se você tem paz, se você pensa em cremar e tem paz em relação a isso, isso é importante. Mas se o Espírito Santo tirar a paz do seu coração, entenda que há uma sinalização da parte de Deus, que há algo que não está em conformidade com a vontade dele. Porque a palavra do Senhor diz que nosso Deus é um Deus de paz. Aliás, o Senhor Jesus Cristo é chamado do Príncipe da Paz. Por isso, toda decisão que você for tomar e não sentir paz no coração, pode ser uma grande evidência que o Senhor está chamando a sua atenção para que você reveja aquela decisão. Por isso, consulte ao Senhor, consulte o Espírito Santo, deixe que Ele revele ao seu coração o que for melhor para que você decida segundo a vontade de Deus. Quero deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento por você ter assistido, participado dessa reflexão. Ative o sininho para que você saiba quando nós fizermos uma nova reflexão. Também você pode nos ajudar compartilhando este vídeo com outras pessoas e assim você vai certamente abençoar o nosso quadro que nós temos aqui. Eu sou o pastor Antônio Carlos e sou da Igreja do Nazareno de Jaguariúna. Se você mora aqui em Jaguariúna ou na região, quiser nos visitar, será sempre muito bem-vindo em nosso meio. Deixo aqui o meu abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.